Olá, hoje nós vamos fazer um pequeno exercício e eu espero que ele mostre para vocês o benefício da gente poder utilizar funções e utilizar operadores lógicos nos nossos programas. Eu estou com o enunciado aqui da questão, então escreva um programa que lê três lados para um triângulo e mostre uma das mensagens. É um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles ou é um triângulo escaleno. No caso das medidas serem válidas para os lados de um triângulo. Se as medidas não forem válidas, você vai mostrar a mensagem não é um triângulo. Se você se lembra, um triângulo equilátero eles têm os três lados iguais, o triângulo isósceles possui dois lados iguais e um triângulo escaleno ele possui os três lados diferentes. E para ser um triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois lados. Nós vamos fazer essa questão de três formas. A primeira forma, eu não vou utilizar funções e nem vou utilizar operadores lógicos. Na segunda, eu não vou utilizar funções ainda, mas eu já vou utilizar os operadores lógicos. E na terceira, eu vou mostrar utilizando as funções e os operadores lógicos. Para ganhar um pouco de tempo, eu já trouxe o código pronto dessas questões para a gente não perder tempo digitando. Eu vou começar mostrando para vocês o código da nossa função main, que ela vai ser a mesma para todos os casos. Então aqui a gente faria a leitura de três valores reais, tá? Mas como esses valores a gente vai ficar testando muito e eles são mais ou menos padrão, então eu deixei essa entrada de dados comentada, ela não vai ser executada, e aqui eu já estou definindo os valores que eu quero. Então, para um triângulo equilátero, os três lados devem ser iguais. No triângulo isósceles, ele deve ter dois lados iguais, mas aí você pode ter três situações. A primeira, onde o primeiro lado é o lado diferente, ou o segundo lado pode ser o lado diferente, ou o terceiro lado pode ser o lado diferente. Por isso, nós criamos três testes para o caso do triângulo isósceles. O triângulo escaleno ele tem os três lados diferentes, então nós criamos aqui um caso para ele. E nós temos ainda o caso onde os lados não formam um triângulo. E aqui também nós podemos ter três situações, onde o primeiro lado pode invalidar, ou o segundo lado pode invalidar a formação do triângulo, ou ainda o terceiro lado que vai invalidar a formação do triângulo. Então aqui nós temos todos os casos de teste para o nosso problema. No final aqui eu simplesmente coloquei a diretiva, se dundername for dundermain, eu executo a minha função main que está criada aqui em cima com os nossos casos de testes já definidos. Então, no primeiro caso, eu vou abrir ele aqui, nós temos a solução sem usar funções e sem utilizar operadores lógicos. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se os lados são válidos para um triângulo. Então você testa se o lado A for menor do que a soma do lado B mais o lado C, se o lado B for menor do que a soma dos lados A mais C, e o lado C tem que ser menor do que A mais B. Essas três condições têm que ser verdadeiras para os lados serem válidos, tá? Então eu coloquei aqui esses três ifs fazendo as condições. Se as três condições forem verdadeiras, então eu sei que esses lados são válidos para um triângulo. E aí eu vou testar. Se o lado A for igual ao B e o lado B for igual a C, então é porque esses lados eles formam um triângulo equilátero. E eu retorno a minha mensagem de triângulo equilátero. Se o lado A for igual a B, ou o lado A for igual a C, ou o lado B for igual a C, então nós temos dois lados que são iguais em qualquer das posições.
Então, em qualquer desses casos, eu vou retornar que nós temos um triângulo isósceles. Para o triângulo escaleno, os três lados precisam ser diferentes. Então, eu tenho aqui a condição se o A for diferente de B, se o A for diferente de C, então o A é diferente de B, logo o B é diferente de C, então nós temos um triângulo escaleno, com os três lados diferentes. Por fim, se cada uma dessas condições aqui retornar falso, nós temos que o triângulo não é válido. Para qualquer um deles, se o A, o B ou o C for maior ou igual à soma dos outros dois, nós temos que o triângulo não é válido. Então, eu tenho que colocar um else para cada if dessa condição inicial. Então, aqui nós temos o exemplo mostrando a resolução do problema sem funções e sem operadores lógicos. Aí você pode me perguntar, professor, você está falando sem funções, mas você está criando aqui uma função, def é triângulo que recebe os parâmetros ABC. Por que você está dizendo que é sem funções? Bom, realmente a gente está criando aqui a função é triângulo, mas quando você vai modularizar o teu programa, quando você vai utilizar realmente funções no estrito sentido do que isso representa, não basta simplesmente você colocar um def com uma função lá e fazer tudo dentro dessa tua função. Criar funções ou você modularizar o teu programa é você dividir cada tarefa específica que o teu problema resolve em uma função diferente. Nesse caso aqui, nós estamos resolvendo 4 tarefas. Nós estamos resolvendo a primeira tarefa para testar se os lados são válidos para um triângulo. Depois, nós verificamos se esses lados são iguais, ou se nós temos dois lados quaisquer iguais, ou se os três lados são diferentes. Então, dentro dessa única função, você está fazendo várias coisas. Por isso é que eu estou dizendo que é sem funções e sem operadores lógicos. Outra dúvida que o aluno pode ter é, professor, por que você vai me mostrar o jeito errado? Por que é que você não mostrou logo exatamente como você quer que a gente faça? A questão é que, pela experiência que eu tenho, a tua mente ela vai te guiar quando você estiver resolvendo um problema pela primeira vez. Para quem está começando em programação, ela vai te guiar por esse caminho. Você vai sempre tentar não criar funções e nem utilizar esses operadores lógicos. Você vai sair tentando colocar um if dentro de outro até conseguir aquilo que você quer. Então, muita atenção para isso que eu vou te falar agora. Se isso acontecer contigo, toma cuidado, eu já estou te alertando que isso pode acontecer e você tem que fugir desse caminho. Então agora nós podemos executar o nosso programa pressionando F5 e ele vai rodar. E nós temos aqui o resultado lá da nossa função main. Nós estamos testando se os lados formam um triângulo equilátero e realmente nossa função retornou é um triângulo equilátero. Nós temos os 3 casos para o triângulo isósceles. Nos 3 casos, nossa função, nosso programa respondeu a mensagem corretamente. Do triângulo escaleno também. E nos casos onde os lados não formam um triângulo também, ele respondeu de forma correta. Então assim nós podemos ter certeza que o nosso programa está fazendo aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queríamos.